Quando eu falo aqui que Jesus Cristo é o verdadeiro e único pastor, muitas pessoas vêm me questionar. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar uma realidade chocante que comprova exatamente isso. Quantas vezes já ouvimos histórias de líderes religiosos que deveriam ser exemplos, mas na verdade escondem segredos chocantes e sombrios. Pessoas que usam a fé como fachada para conquistar a confiança de famílias inteiras, mas que no fim se revelam verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Hoje você vai conhecer um caso revoltante que escancara essa verdade cruel, pois um crime brutal cometido por alguém que deveria ser um guia espiritual, mas que na realidade era um monstro disfarçado. Jamais devemos confiar cegamente em ninguém, independentemente do título que essa pessoa carrega, porque no fim das contas, o único em quem podemos depositar nossa fé absoluta é Deus. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui não é apenas uma reportagem, é um alerta. Eu sou o Felipe Câncio. Se você está chegando aqui agora, inscreva-se no canal, que a paz de Deus esteja dentro do teu coração. E também, é claro, deixa o joinha para esse vídeo, fortifica o nosso canal, é muito importante o teu joinha. Vai fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. E com certeza esse vídeo é um alerta muito sério. Muitas pessoas acreditam que alguém que se apresenta como um líder espiritual, um guia da fé, jamais poderia cometer um ato monstruoso. Mas a verdade é que o mal pode se esconder em qualquer lugar, até mesmo dentro da igreja, atrás de um púlpito, sobre o título de pastor. O caso que vamos abordar hoje é uma prova cruel disso. Uma jovem inocente de apenas 13 anos teve a sua vida brutalmente interrompida por alguém em quem sua família confiava. Um homem que, aos olhos da comunidade, era um homem de Deus, mas que nos bastidores escondia sua verdadeira face. Este caso revoltou não apenas o público evangélico, mas revoltou também toda a nação. Uma menina saiu de casa no domingo, tinha 13 anos de idade, acreditando que estaria segura. No meio do caminho, encontrou o conhecido pastor, o conhecido homem da família. Ele ofereceu para levá-la e ela aceitou. Afinal, por que ela desconfiaria? Ele era respeitado, alguém que falava de Deus, alguém que a sua família confiava. Mas essa confiança custou a sua vida. Após desaparecer por um dia inteiro, o pior aconteceu. Seu corpo foi encontrado em um terreno abandonado. E o principal suspeito, o homem que se intitulava pastor. Um homem que todos conheciam, que realizava cultos dentro da própria casa e que ajudava a comunidade. Mas por trás de toda essa bondade havia um monstro. Bora ver essa reportagem agora. Ela tinha apenas 13 anos de idade e uma vida inteira pela frente. Mas os sonhos da garota foram interrompidos de maneira cruel. A motivação, sem sombra de dúvida, é crueldade e ódio, né? Agora, o que ele fala é que ela desferiu um tapa na cara dele, ele ficou nervoso e resolveu matar. Stephanie Vitória Teixeira Ferreira desapareceu na tarde de domingo, quando saiu de casa para encontrar uma amiga. No meio do caminho, ela deparou com João das Graças Pachola, de 54 anos. Um conhecido da família que lhe ofereceu carona sem volta. Em depoimento, ele se manteve em silêncio. Então, essas questões todas serão levantadas por meio de filmagens, inclusive se a população ali da região tiver percebido o veículo dele, que é um HB20 cor chumbo, batido na traseira. Se quem tiver câmera em casa, faz essa pesquisa aí entre 15 horas do domingo até 19 horas da noite e vê se tem algum registro desse veículo passando. Desde que foi acionada pela família, a Polícia Civil passou a buscar informações sobre o paradeiro da adolescente. Uma denúncia anônima ajudou os policiais a avançarem na investigação. A mãe compareceu na nossa delegacia na segunda-feira, por volta das 11 horas, quando então começamos a entrevistá-la. Durante a entrevista, nós recebemos aí denúncias por meio aí dos celulares, do WhatsApp da família, de que um casal havia visto um carro, um HB20, entrando na estrada da Lagoa do Tijuco.
e esse carro teve uma atitude bem suspeita, o motorista teve uma atitude bem suspeita. O que ele fez? Ele entrou repentinamente, logo em seguida eles viram essas testemunhas que foram importantíssimas para as investigações, eles perceberam que uma menor havia se jogado do veículo, ali da traseira, da porta traseira. E ao verificarem essa situação, eles começaram a perceber e já registrar ali qual que era a placa desse veículo, saber as características desse homem e dessa garota. E imediatamente esse motorista, que é o nosso suspeito, ele desce do veículo e com violência coloca que nós sabemos que é a Stephanie, coloca a Stephanie dentro do veículo com toda a força. Mas nesse momento as testemunhas, elas não sabiam que era a Stephanie, sabiam que era uma menina. E aí imaginaram que poderia ser um pai batendo numa filha e, em razão disso, eles ligaram para os terminais policiais para poder fazer a denúncia. Ao chegar à casa do homem, os investigadores tiveram a certeza que o dono do carro era o principal suspeito. Encontrar a menina viva era o principal objetivo da polícia. Mas a informação de uma testemunha praticamente tirou o chão da delegada, que se emocionou ao relatar o fato. Dia 10, na segunda-feira, por volta das 19 horas, o veículo e o suspeito compareceu em um bairro ali na cidade de Contagem. E aí, perguntando a essa testemunha como que ele estava, qual que era as roupas, quem que estava com ele no carro, essa testemunha falou que ele estava sozinho. E foi aí que eu tive certeza que, infelizmente, a Stephanie já estaria morta. Porque se ela estivesse viva, com toda certeza, e se ele tivesse a soltado, por ele estar sozinho, ela teria retornado para casa. Ao ser encontrado, o homem confessou o crime e levou a polícia até o local onde jogou o corpo de Stephanie. E chegando a esse local, a residência de conhecidos desse suspeito, nos foi franqueada a entrada e localizamos ele dentro dessa residência muito tranquilo. E aí foi quando os policiais já indagaram o que teria acontecido com a Stephanie. E aí ele informou que ele teria assassinado ela e que nos forneceria a localização exata aí do corpo da Stephanie. Em diligências ali na região, localizamos também o veículo que ele estava utilizando, que é esse HB20. E nesse veículo foi realizada algumas perícias e, dentre elas, a localização aí de sangue humano na porta do veículo. O corpo estava em uma região de mata, entre Ribeirão das Neves e Esmeraldas. Segundo a polícia, o autor conhecia bem o local. E ali é um local conhecido como Monte de Oração. Então, ele com toda certeza, por ser pastor, ele conhecia a região e sabia os horários e dias que ali estaria mais deserto para ele poder agir. João das Graças Pachola se apresentava como pastor de uma igreja que funcionava no mesmo imóvel onde ele morava. Essa vizinha, que prefere não se identificar, diz que o suspeito vivia na região há cerca de 20 anos e era conhecido. Ele levava criança para a escola, como transporte no carro pequeno dele. E as mães confiavam nele. O local já não funcionava mais como igreja há cerca de 2 anos, mas o homem mantinha a confiança dos moradores do bairro. Ele era uma pessoa sociável, entendeu? Todo mundo gostava dele, entendeu? Ninguém imaginava que, pelo menos a maioria não via ele como esse monstro. Por meio dos exames que foram realizados, das coletas realizadas, os peritos terão aí a chance de demonstrar por meio dos laudos a ocorrência de violência ou não. A gente trabalha com fatos, né? Não tem como a gente saber da intenção que está na cabeça do suspeito. Então, o que nós conseguirmos angariar por meio das investigações, seja por meio da vida pregressa ou qualquer outro tipo de informação relevante, aí será juntado aos autos e demonstrado qual que era de fato a intenção dele. Esta adolescente, que era amiga de Stephanie, disse que João tinha um comportamento duvidoso com as garotas. Toda vez que a gente passava na rua ou quando ele via a gente em algum lugar, ele oferecia carona, chamava nós de bonita, ficava com
cantando a gente sempre, ou ele ficava da varanda. Toda vez que eu e minha irmã passava, ele ficava chamando a gente, mas só que a gente sempre recusava. E o dia que eu tava no ponto, ele me chamou, falou assim que ninguém ia saber. Aí eu peguei e falei assim, saber o quê? Sendo que eu e você nem tem muita intimidade. E como se eu falasse alguma coisa, ninguém ia acreditar em mim, porque como ele era pastor, falava que ele era um homem bonzinho e tudo mais. Ele também chamou minha irmã, falou que se ele não fosse casado, ele pegava ela. A polícia pede que as vítimas procurem a delegacia para registrar os fatos. É importante que a sociedade ela contribua com a segurança pública. Isso porque nós trabalhamos contra o tempo e qualquer tipo de denúncia, qualquer informação, qualquer situação anormal que você perceber, faça denúncia imediatamente, porque isso pode ajudar a esclarecer um crime e evitar a impunidade. Casos como esse nos fazem questionar até onde vai a integridade das pessoas. Até quando vamos ignorar os sinais e confiar cegamente em quem se apresenta como homem de Deus? A verdade é que não importa o título que alguém carrega. Não importa se a pessoa usa a Bíblia debaixo dos braços, se faz orações em voz alta, se tem a confiança da vizinhança. O que importa são suas atitudes, seu caráter verdadeiro, aquilo que ninguém vê quando as luzes da igreja se apagam. Este caso nos ensina uma lição importante. Não existe ninguém acima do bem e do mal. Devemos estar sempre atentos, questionar, observar, pois o verdadeiro pastor e único em que podemos confiar plenamente é Jesus Cristo. Se até hoje você ainda tem dúvidas disso, este vídeo abriu os seus olhos. A verdade dói, mas precisa ser dita. Esse caso é um lembrete brutal de que o mal pode se esconder onde menos esperamos. Por quantos anos esse homem foi visto como um exemplo? Por quantas famílias ele passou sem levantar suspeitas? Quantas outras vítimas podem ter existido antes desse crime vir à tona? E mais uma vez a sociedade se choca, a comunidade se revolta e todos dizem: eu nunca imaginei que ele seria capaz disso. Amados, até quando vamos ignorar o óbvio? Até quando vamos fechar os olhos para a verdade mais dura de que não podemos confiar cegamente em ninguém? Quantos outros pastores, bispos, apóstolos e profetas já foram pegos cometendo crimes horrendos? Quantos usam o nome de Deus para enganar, manipular e destruir vidas? A verdade que ninguém quer ouvir é que o título não faz o caráter. Pode ser um líder religioso, um político, um professor, um amigo de infância. O mal não escolhe aparência e o adversário não anda com chifre e tridente. Ele se veste como ovelha, fala bonito e conquista sua confiança antes de mostrar sua verdadeira face. E por isso eu digo, sem medo de críticas, Jesus Cristo é o único e verdadeiro pastor. O resto é só ser humano sujeito ao erro, à corrupção e à maldade. E se esse caso não for o suficiente para abrir os olhos de quem ainda insiste em endeusar homens, então nada será, porque a verdade está escancarada, a fé deve estar em Deus e não em pessoas. E você, confia 100% no seu pastor? Deixe o teu comentário abaixo deste vídeo. Compartilhe este vídeo porque esse vídeo é um alerta terrível, porque muitas pessoas podem estar passando por isso sem saber. Muitas crianças, muitos moços, muitas moças. Amados, realmente este caso é um alerta para todos nós abrir os nossos olhos e cuidar da nossa maior herança, que é a nossa família. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o like e até o próximo vídeo se Deus quiser. Bora abrir os olhos para nós não ser enganados e também ser vítimas como essa família, como a família dessa menina foi. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui.